Que alegria! Estamos novamente aqui, ao vivo e gravando para vocês após uma semana maravilhosa de provas. Hoje, dia 15 de junho. 15 de junho já, hein? Acabando o bimestre. Vamos começar uma nova semana. Primeiros anos A e primeiro ano B. Primeiros anos A e B. Vamos lá. Então vamos começar colocando aqui, ó. 15 de junho. 15/6, primeiro ano A e B. Para a bimestral, o assunto começa agora. Então essa seria a nossa aula de número 10, que eu estou contando, né, como aula 10, é o início da nossa quarta semana. Para começar a nossa quarta semana, conteúdo da prova bimestral, a gente vai pegar a nossa apostila e vai marcar que a nossa prova bimestral ela começa na page 34, certo? Vai falar sobre força de atrito. Força de atrito. Tá bom? Aqui nessa videoaula eu vou estar que está sendo gravada, eu vou estar passando para vocês toda a parte conceitual, parte teórica e resolução de exercício aqui na lousa. E na nossa aula do Microsoft Teams, aí a gente vai ver por outros caminhos, tá? Outras formas tecnológicas de estar aprendendo sobre o assunto que eu vou estar passando para vocês. Primeira coisa super importante é vocês pegarem sua apostila, a apostila de vocês na página 34 e ler qual é a definição de força de atrito. A força de atrito é uma grandeza vetorial que surge quando há deslizamento ou tendência de deslizamento entre um corpo e uma superfície de apoio. A direção da força de atrito é paralela à superfície de contato dos corpos e tem sentido oposto ao deslizamento ou à tendência de deslizamento. É representada por Φ. E por ser uma força é medida em Newton no sistema internacional. Eu prefiro falar para vocês o seguinte, ó, e aí eu peço que vocês anotem naquele caderno bonito que vocês têm, que vocês compraram no começo do ano no Armarinhos Fernando. Aí vocês vão colocar assim, ó, força de atrito é a força que atrapalha, LH, hein? Atrapalha o movimento. Força de atrito é a força que atrapalha o movimento. Ela é conhecida para os íntimos como FAT. Força de atrito atrapalha os movimentos, conhecida como FAT. Quando nós encontrarmos o resultado da força de atrito, a gente sempre vai ter que colocar o sinal negativo, porque ela é uma força contrária. Então tem que ter um sinal negativo. Ela é contrária ao movimento de um corpo. Eu estou andando, ó. E aqui tá tendo o quê? Tá tendo uma força de atrito no meu calçado. Eu não vou mostrar meu pé aqui pra vocês, porque eu não consigo elevar ele tão alto como está a câmera. Mas tá tendo uma força contrária. Como eu não estou descalço, eu estou aqui com meu tênis, ela vai gastando a sola do meu tênis. Até o momento que ele vai ficar sem sola nenhuma. Olha só que legal o exemplo que eu vou dar pra vocês agora de força de atrito nas ruas. Você que pega ônibus, que fica no ponto. No ponto, você já deve ter observado que próximo do ponto tem umas ondulações no chão. Pode perceber que tem umas ondulações no asfalto. Por quê? Quando o ônibus freia, a força de atrito contrária ao movimento faz com que o asfalto também vá para frente. Olha que legal, olha que engraçado como essa força é forte. Ela sempre atua, então, contrária ao movimento do corpo, tá bom? Então o ônibus está tentando frear, está tentando parar e ela está indo contra, né? Ele está tentando parar, ele está tentando ir para trás, e aí a força de atrito vai atuar contra essa tentativa, jogando esse asfalto para frente, criando ondulações. Pode perceber que essas ondulações são muito mais fáceis de serem encontradas próximos a pontos de ônibus, tá bom? Vamos lá, agora temos a classificação das forças de atrito. A primeira classificação delas, seguindo a ordem da nossa apostila, é o atrito cinético. Atrito cinético. Atrito cinético. O atrito cinético ocorre quando o corpo já está em movimento. Por exemplo, uma pessoa caminhando. Uma pessoa caminhando, vai lá, tem uma força de atrito sendo aplicada nessa pessoa. Ele está em movimento, né? Ó, ele deixa isso claro aqui pra gente no primeiro parágrafo, né, da nossa brilhante apostila. Fala o seguinte: pensando no radical grego kinetics, que significa movimento, né? Tem aquele aparelhozinho que você colocava no videogame, né? O Kinect. Significa movimento, denominou-se atrito cinético a força que atua quando uma superfície desliza efetivamente sobre a outra.
E aí a gente tem aqui uma ilustração, peço que vocês olhem a ilustração que está na apostila de vocês. E lá tem, né, uma caixa que está em movimento e o atrito cinético atua no contrário. É sempre assim, ó. Eu tenho aqui um bloco que está indo para a direita, tem alguém puxando esse bloco para a direita. Contrário a ele, eu tenho o meu FAT para os íntimos, né? Força de atrito. Temos fórmula? Temos, sim senhor. E a fórmula, ela já aparece para vocês na página 36 e eu já coloco ela aqui, ó. Força de atrito é igual a μc vezes N. μc, coeficiente de atrito cinético. N é a força normal, ou força-peso, tá bom? É a força-peso que a gente está acostumado aqui, que está fazendo no chão, tá? Esse aqui é o N. E o μc é o coeficiente de atrito cinético, beleza? Fora isso, nós temos também o atrito dinâmico. Temos o atrito cinético e também... temos o atrito cinético, eu vou até apagar ali. Atrito cinético ele também pode ser conhecido como atrito dinâmico. Aí fora o atrito cinético ou dinâmico, nós temos o atrito estático. Bom, então ó, já está consertado aqui, ó. Nós temos o atrito cinético, que também pode ser conhecido como atrito dinâmico, e temos aqui o atrito estático. Bom, se o atrito cinético e o atrito dinâmico é aquele que ele atua num corpo que já está em movimento, o atrito estático, que começa a ser explicado na página 36, lógico que vai ser aquele que atua num corpo que está em repouso, um corpo que inicialmente está parado. E aí eu vou te dar um exemplo também, ó, antes da gente comentar sobre a fórmula. Você está naquele dia que você tem que fazer limpeza na sua casa, beleza? Naquele dia da limpeza, você vai ter que empurrar um armário, um guarda-roupa, uma estante. Esse corpo estava parado, e, portanto, quando você empurra ele, começa a colocar ele em movimento, está atuando o atrito estático, ele estava parado. Ó, tem uma cadeira aqui, vocês vão ouvir o barulho da cadeira, eu vou colocar ele em movimento, ó. Isso foi atrito estático, ela estava parada e eu coloquei em movimento. Atuou atrito sobre os pés da cadeira e desgastou o pé da cadeira, tá bom? Fórmula é a mesma do cinético, né? Só que aqui a gente usa o μe. μe é coeficiente de atrito estático, μc coeficiente de atrito cinético ou dinâmico. Existe uma relação entre eles. O μe é maior que o μc. Isso é óbvio, né? É muito mais difícil colocar algo em movimento do que uma coisa que está em movimento permanecer em movimento. É sempre muito mais difícil, né? É meio óbvio isso daí pra gente. Fora isso, a apostila também recomenda que eu explique para vocês agora o que é a resultante centrípeta. Mas vamos fazer o contrário, vamos fazer aqui na minha ordem. Vamos primeiro fazer exercícios na página 38. Vou dar uma apagada de lousa, uma pausa aqui para apagar a lousa. Bom, vamos lá. Exercícios estão na página 38. E esses exercícios eles começam falando o seguinte, olha só. Exercícios, página, vamos colocar aqui, 38. Vamos lá para o exercício 1. Exercício 1 que vai falar que quer que a gente responda isso exclusivamente. A força de atrito atua no sentido contrário ao deslizamento ou à tendência de deslizamento de um corpo. Com base nessa afirmação, represente o vetor da força de atrito que age sobre uma pessoa quando? Alternativa A, ela desce uma rampa, olha só. Alternativa A, quando ela está descendo, ó, vamos fazer de conta que isso aqui é a rampa. Essa daqui é a pessoa, olha só que pessoa linda, né? Eu vou colocar de vermelho a resposta para vocês. A força de atrito, ela está aqui, ó, contra a descida da pessoa, beleza? Alternativa B, a pessoa está subindo uma rampa. Olha a minha pessoa de novo, olha que linda, aqui tem olho, essa pessoa tem olho, a outra nem olho tinha. A força de atrito aqui, ó, quando a criança está subindo, ó, a força de atrito é contrária, FAT, beleza? Exercício 1, bem tranquilinho. Exercício 2 é para a gente colocar como verdadeiro ou falso. Alternativa A. Quando colocamos o corpo para deslizar sobre outro em uma superfície com atrito, é mais difícil colocá-lo em movimento do que mantê-lo em movimento? Verdadeiro, é o que eu falei na hora que eu estava explicando o atrito estático e o dinâmico, dinâmico-cinético. É muito mais difícil colocar alguma coisa para se movimentar do que manter essa alguma coisa se movimentando, tá bom? Por isso que o μe é maior que o μc. Alternativa B. A velocidade de uma bola de futebol que rola sobre um gramado sem deslizar reduz após certo intervalo de tempo, em virtude da ação da força de atrito cinético. Vamos de novo, ó. A velocidade de uma bola de futebol que rola sobre um gramado sem deslizar,
reduz-se após certo intervalo de tempo em virtude da ação da força de atrito cinético. A bola tem que estar deslizando para ter o atrito, senão ela não vai ter o atrito. Então a B é falsa, tá bom? Se alguém ficar com dúvida ou não nessa questão do deslizamento, amanhã na aula do Microsoft Teams não esqueçam de me perguntar. C. O atrito cinético é proporcional ao valor da força que é aplicada sobre um corpo? Assim, quanto maior a força aplicada, maior a força de atrito? Não, falso, né? Senão ninguém ia sair do lugar, né? Pensou? Se a força de atrito fosse igual à força que eu faço para me movimentar, eu não ia conseguir sair do lugar. D. A força de atrito estático é máxima a partir daquele momento que vai ter o deslizamento? Verdadeiro, tá bom? Verdadeiro. Deslizar é uma coisa, rolar é outra, tá bom? Pensem nisso como objeto de estudo, pesquisem isso como objeto de estudo. São coisas completamente diferentes, tá bom? Vamos virar a página e vamos pro 3, fazer um exercício numérico? Vamos lá. Acorda aí, meu! O exercício 3 vai falar o seguinte. Vamos lá, sou um professor sério, aula séria. Exercício 3. Exercício 3. Bora lá, pense. Descubra a resposta. Um corpo de massa 20 quilos. O que você vai fazer? Você vai anotar, porque você é um aluno sério. Você vai anotar a informação. Tudo sério aqui. Está apoiado sobre um plano horizontal, com atrito. A força para colocá-lo em movimento deve ser superior a 80. Ó, a força para colocar em movimento deve ser maior que 80 newtons. Está anotado lá. E a força necessária para manter o corpo deslizando sobre a superfície com velocidade constante é de 60. Vamos conversar sobre o que é esse 60. Vamos colocar aqui, ó, força para manter ele deslizando, 60. Já vamos conversar sobre isso. Vamos ver qual é a pergunta para a gente poder conversar sobre isso legal. Alternativa A. Qual é o coeficiente de atrito estático entre o corpo e a superfície? Na alternativa A. Olha só, lendo o enunciado, entendendo o enunciado, a força para colocá-lo em movimento é 80. Portanto, esse corpo está parado nesse momento. Então, para eu achar o coeficiente de atrito estático, eu vou ter que usar, ó, aqui, ó, esse aqui eu coloco 80. Porque 80 foi a força que o enunciado nos deu para colocar o corpo em movimento. Então é 80. O que mais que ele deu aí? A gente tem que achar o coeficiente de atrito estático, né? μe. E o N? Quem é o N? É a massa vezes a gravidade, 20 vezes 10. Então 80 é igual a μe vezes 200. Então μe é igual a 80 dividido por 200. Cortei os zeros. 8 dividido por 20 na matemática moderna e atualizada é igual a 0,4. 0,4, não coloque unidade de medida em coeficiente de atrito. Não coloque. Ok? Vamos lá. Temos que fazer a B. Para fazer a B a gente tem que apagar aqui, ó. Vamos apagar ao vivo e a cores na sua frente. Na escola eu não dou pause para apagar a lousa, né? Vamos lá, vamos apagar aqui com vocês olhando mesmo, não tem pause para apagar a lousa. Alternativa B, a aula não é assim na escola? Por que eu vou fazer de outro jeito, né? Não é assim, ó, tecnologia a nosso serviço. B, coeficiente de atrito cinético. Coeficiente de atrito cinético, aí eu vou ter que usar qual valor? Agora a gente já tem uma outra situação, que é qual? O corpo já está em movimento, então tem que manter ele em movimento, então eu vou usar 60, ó. Φ é igual a μc vezes N. Então, ó, Φ aqui, o Φ é 60, o μc eu quero achar e o N eu já sei, é 200. Certo? Então, μc é igual a 60 dividido por 200. Aqui, na matemática moderna, isso aqui vai dar 0,3. E agora eu quero que vocês pensem o seguinte. Pense o seguinte, esse resultado é coerente? Como eu vou saber se esse resultado é coerente ou não? Esse resultado, o μe é maior que o μc? Sim. Resultado correto. Pronto, provei que o resultado está correto, primeiro ano. Vamos ao próximo, que é o exercício de number 4. Exercício 4. Vamos lá, força, força, primeiro A, força, primeiro B. A cesta básica nacional, taranã, taranã, taranã. Vamos para a parte que importa.
Considere uma cesta básica que tem 30 quilos. Anota, aluno. Anota. Está sobre uma superfície horizontal com coeficiente de atrito estático 0,4 e dinâmico cinético 0,3. Com base nos dados, determine a intensidade da força paralela à superfície necessária para fazer com que a cesta entre em movimento. O que ele quer aqui, ó, é o FAT. FAT interrogação. Então, ó, se é para entrar em movimento, eu vou usar o ME ou o MIC? O MIE, porque eu quero que ele entre em movimento. Então eu vou usar MIE vezes N. Então FAT é igual, MIE vale 0,4. Porque ele está parado, ele vai entrar em movimento, ele não vai manter o movimento. Entendeu por que o 0,4? Se ficou com dúvida, amanhã no Microsoft Teams. 0,4 vezes quem? Vezes o N. E o N é quem? É massa vezes gravidade. Então é 30 vezes 10, 300. Então o FAT aqui, ó, vai ficar 300 vezes 0,4, que na matemática moderna vai dar 4 vezes 3, 12, né? 120. Né? Porque tem uma vírgula, 2 zeros, corta um zero com uma vírgula, 120 newtons. Nós achamos a força de atrito. Ela é sempre contrária ao movimento. Ah, então preciso colocar negativo? Não necessariamente, não precisa colocar nesse caso. Mas precisamos saber que isso vai dar negativo, tá bom? Parece que também tem o item B, né? No item B ele quer saber o quê? Vamos ver. Bom, no item B ele quer... Ó, esse aqui era o item A. Esse aqui era o item A. Vou deixar aqui o item B de vermelho. O item B a gente já vai usar, ó... cabe aqui nesse espaço. Por que cabe nesse espaço? Porque a gente vai fazer o item B com o 0,3, porque é para manter o movimento. Então agora eu já uso o coeficiente de atrito cinético. Vezes quem? Vezes o 300. 0,3 vezes o 300, o FAT aqui no item B vai dar 90 newtons, ok? Item A e B resolvidos. Bom, como comecinho aqui, pós-prova, hoje dia 15 de junho, pós-prova, eu acho que tá bom, né? Como aula 10. Vão se preparando aí para aula 11, deixa tudo em ordem que daqui a pouco tem mais, tá bom? Grande abraço, até daqui a pouco.